Fala comigo, Deus é bom. Fala comigo, Deus é bom. Eu vou trazendo minhas canetas e vou esquecendo. E glória a Deus que o povo daqui da igreja não rouba. Eu tenho um primo, meu irmão, que o hobby dele era roubar caneta. Sério. Ele tinha caixas de caneta em casa. Não, não vem com essa não. Não, pegar emprestado não. Quem pega emprestado não devolve roubou. Eu vou contar uma história para vocês que vocês já conhecem. Hein? Escute isso. Para quem acha que certas coisas... Eu sei que ela está brincando. Mas não, é sério, é sério, é sério. É para você entender que certas coisas, às vezes, são armadilhas de Satanás para que a gente caia. Um certo homem muito ungido, você já conhece, eu já contei essa história aqui. Você tinha que falar. Certa vez um homem muito usado por Deus, ele estava indo fazer uma vigília, e nessas vigílias o fogo descia, porque o homem realmente tinha uma unção sobrenatural de Deus. E muitos demônios manifestavam, muitas coisas aconteciam. E nessa ida dele, ele estava apertado, ele parou naquelas ruínas de São Paulo, aquelas estradas que não tem quase ninguém, e ali ele foi urinar. E ali, aquelas árvores frondosas de mexerica, tudo caindo, mexerica no chão, ele pegou uma, chupou no caminho e foi embora. E foi indo. E quando ele chegou na vigília, aquela presença, aquela coisa maravilhosa, a manifestação de Deus, daqui a pouco manifesta um demônio, ele começou a repreender, falar, sai dessa vida no nome de Jesus. O demônio olhou para ele e falou, não saio, seu ladrão de mexerica. Isso foi verídico, eu não estou brincando. Naquele momento, ele falou assim, é verdade. Espera um pouquinho, foi ali, falou com Deus, falou, Senhor, me perdoa. Realmente, aquela mexerica não era minha, aquele terreno não era meu, aquela fruta não me pertencia. Eu te peço perdão por ter roubado a mexerica. Ele voltou, falou assim, agora, Satanás, você vai sair dessa vida, porque eu já fui perdoado e lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e você não tem mais nenhuma acusação contra mim, porque aquele que conversa se larga. Eu tenho certeza que aquele homem nunca mais pegou mexerica de ninguém, irmãos. Eu tenho certeza. Aquele que confessa e larga, alcança misericórdia. E o demônio teve que sair. Então eu tenho prestado muita atenção em algumas coisas, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu era pequeno, até a minha idade, que eu comprava as coisas para minha mãe, escute isso. Eu ia na padaria comprar frango em São Paulo. E eu era assim, mestre de entrar e sair com o frango e não pagar. Tá? Então o domingo para mim era o melhor dia da semana. Minha mãe vai pedir para comprar 2 frangos. E eu já estava fazendo os cálculos, já estava fazendo plano com o dinheiro do frango. E eu ia, comprava o frango e ia embora. Eu conseguia sair sem pagar o frango. Então, até uma certa idade minha, quando alguém me dava um troco a mais, irmãos, eu não pensava 2 vezes, eu saía correndo com o dinheiro. E eu ficava com a minha parte e devolvia o troco da minha mãe e do meu pai. Porque eu comprava muita coisa para minha mãe e meu pai, era toda hora comprando coisa para lá e para cá. Não que eles tinham dinheiro, mas minha mãe, ela costurava, tinha que comprar linha, tinha que ir na feira, tinha que fazer não sei o quê. E eu fazia. Mas depois que eu me converti, o que eu parei e percebi? Depois disso, começou a acontecer mais frequentemente as ofertas de Satanás. Por quê? Ele só trabalha debaixo de legalidade. Então, muitas vezes, eu já recebi troco, irmãos, de quase $100 a mais. E eu chegava e devolvia. Já recebi troco de $30, $40. Eu chegava e devolvia. As pessoas falavam assim, olhavam para mim, achavam estranho. Eu falei assim, não, eu sei que vai dar falta no seu caixa. Uau, muito obrigado pela sua honestidade. O ponto não é só honestidade, irmãos. O ponto não é só honestidade. O maior ponto é a legalidade que você está dando para Satanás e que você perde muito mais do que aquilo. Inclusive, irmãos, eu não tinha pensado em nada disso. Inclusive, a mensagem de hoje é cuidado para não ser roubado. Cuidado para não ser roubado. Escreve isso. Cuidado para não ser roubado. Eu contei para vocês o testemunho de um homem que era um pastor muito ungido de Deus. O Asaf Barbosa, quando eu conheci o Asaf Barbosa, ele ia na igreja onde nós estávamos membros. Eu tenho dificuldade de falar o nome dele. É esse aí. Asaf Barbosa, Ele cantava muitas músicas lindas na época. As músicas do momento, era ele que cantava. E eu falava, uau, uau. E ele veio na igreja. Depois dele veio um pastor, um escurinho.
E começou a contar o testemunho dele. Quem era aquele pastor? É aquele que eu já contei para vocês. Ele era um mendigo. Ele era um mendigo que estava na rua. E ele viu um crente expulsando o demônio de uma pessoa. Irmãos, em São Paulo tem muita... Você não... Pastor sabe, Praça da Sé, centro da cidade, irmãos, o demônio anda de mão dada. Eles andam de mão dada perto de você. É muita coisa, não é pouco não. Então, se você passar, se tiver na unção, cai. E se passar alguém perto de você, ficar olhando para você, você pode ter certeza, o cara fica endemoniado. Então, ali tem demais. E ali estava um crente expulsando o demônio de uma pessoa, também não conseguia, né? Porque, infelizmente, não tinha vida no altar. E ali, aquele mendigo, ele falou assim, Senhor, eu não estou conseguindo ver e entender aquilo, pela tua misericórdia. Como Sansão, né? Ele pediu a última oração, como Sansão, ele falou, se eu sou achado em graça diante dos teus olhos, tem misericórdia da minha vida e me fortaleça, para que eu possa expulsar o demônio dessa pessoa. E ele expulsou, só que naquele momento que ele expulsou o demônio daquela pessoa, a vida dele foi restaurada. O espírito de mulambo que estava na vida dele, saiu, foi embora, e este homem foi restaurado. Quem eram as músicas que o Asaf Borba cantava, era deste pastor que era mendigo. Compositor das maiorias da adoração do momento, era este pastor. Conclusão, nem você e nem ninguém sabe, às vezes, o potencial e o que está guardado e reservado até mesmo dentro de você. E às vezes você não tem noção, porque a gente coloca assim, por exemplo, um título, né? Cuidado para não ser roubado. Roubado do quê, pastor? Estou devendo. Roubar o quê? Não tenho um passarinho para dar água, não tenho nada, vai roubar o quê? Pois eu vou dizer para você, às vezes quando a gente pensa em roubo, a gente pensa logo em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro. E o dinheiro, na verdade, é consequência de quem vive uma vida no altar e busca Deus, porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dinheiro é acréscimo na vida de quem busca Deus, irmãos. Dinheiro é acréscimo na vida de quem, acréscimo na vida de quem busca o Senhor. Então, quando nós falamos de roubo, a primeira coisa que vem na nossa mente é o roubo financeiro, é o dinheiro. Sim, se a gente parar e pensar, irmãos, para o mundo mas para aquele que vive em Cristo e descobre o verdadeiro tesouro que há em Deus, acaba entendendo que o seu maior tesouro não é o dinheiro. Não é o dinheiro. O homem que descobriu o iPhone, que inventou o iPhone, ele morreu com câncer. E ele disse, com todo o dinheiro, esse homem ganha dinheiro até hoje, depois de morto, irmãos. Esse homem ganha dinheiro até hoje. Com todo o dinheiro que eu tenho, ai de mim que vou morrer. Câncer. Enfermidade incurável para os homens, mas enfermidade que Deus tem curado nos dias de hoje. Deus tem curado o câncer nos dias de hoje para a glória do Senhor, amém? Isso é para mostrar para a medicina que a medicina está abaixo do Senhor, Ele está acima, nós vamos ver daqui a pouco que verdadeiramente o Senhor está acima, Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Eu li aquele versículo hoje de uma maneira diferente, ontem de uma maneira diferente. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Não só fala de regiões celestiais, não só fala de darkness, mas também está falando de todo tipo de governo. Todo tipo de governo, o Senhor está acima. Então aquele homem com todo aquele dinheiro, ele não pôde resolver a sua própria situação. O que acontece? Nós entendemos que por causa do dinheiro, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos. Está dando um eco aqui. Nós entendemos que o dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, para pensar. Hoje tem pais matando filhos por causa de dinheiro. Hoje tem filhos matando pais por causa de dinheiro. E principalmente ainda se faz seguro de vida. Misericórdia, irmão. O negócio de fazer seguro de vida é muito sério. Se a sua casa não for toda convertida, cuidado. Cuidado. Olha a televisão. Vê os noticiários, irmãos. O que mais dá é gente matando, marido e mulher matando pessoas por causa da bendita da pólice de seguro de vida. Ou herança. Nós vimos a situação de uma família, de um homem que era muito bem sucedido em Nova York, um contador, muito bem sucedido em Nova York, porém ele teve uma oportunidade muito grande, onde ele foi parar? Em Hollywood.
Beverly Hills. O cara tinha uma mansão. O cara ganhava dinheiro, eu não sei nem dizer se é como água ou como é. O cara ganhava dinheiro demais. Os filhos tinham Porsche, os filhos tinham tudo o que queria. Os filhos eram o bambambam da escola. Sabe o que aconteceu? Os filhos mataram os pais. Depois descobriram que os filhos mataram os pais. Onde os filhos foram parar? Na cadeia. Ficou com o dinheiro? Não. Então nós precisamos entender verdadeiramente. Satanás, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Sabe o que mais me deixa encucado? Que Satanás, ele sempre trabalha do mesmo jeito. E tem gente que ainda não entende. Tem um versículo, um ditado que a gente diz assim, que errar é humano, mas perseverar no erro é espírito de burrice. Por quê? Porque tem coisa que é óbvio. Tem coisa que está na cara. Time que está perdendo. Não. Time que está perdendo tem que mexer. Se você não mexe, aprenda, mexe. Time que está perdendo tem que mexer. Time que está ganhando não se mexe. O que significa isso? Está na cara, é óbvio, está dando certo. Amém? Então as pessoas têm que entender que Satanás, ele tem as suas maneiras. Ele dá a volta no mundo. Ele dá a volta no mundo. Ele segue uma geração, outra geração para pegar o bisneto. Mas geralmente ele usa as mesmas armas. Ou ele trabalha das mesmas maneiras. E o povo perece porque lhe falta conhecimento. Conhecimento não é de ouvir falar. Conhecimento não é mais de ouvir falar. Hoje os meus olhos, intimidade. Quando a Bíblia fala, pereceis porque falta conhecimento, está dizendo assim, lhe falta intimidade. Porque o que vai te fazer enxergar o verdadeiro sentido, ou a verdadeira guerra que você muitas vezes está enfrentando no mundo espiritual, são os seus olhos espirituais. Aquele que é do Espírito, discerne o que é do Espírito. Ou seja, tem coisas que nós só vamos discernir no Espírito. E para mim saber que guerra que eu estou entrando, e que armas que eu tenho que usar, eu tenho que discernir. Fala comigo, cuidado, para não ser roubado. Veja bem, o Senhor Jesus Cristo, ele foi traído, ele foi vendido por causa do quê? Dinheiro. José foi traído, foi vendido por causa do quê? Dinheiro. Quem é que já passou na sua vida uma época que você tinha pelo menos um pouquinho de dinheiro e um pouquinho de amigo? E quando você não tinha mais dinheiro, todo mundo sumiu? Me responde. Ou que você tinha os melhores carros, todo mundo queria sair com você. Depois que o seu carro foi embora e você ficou com um carro velho, ou sem carro, sumiu. Interesses. Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, que o que mais vale é o que você tem, não quem você é. Se essa pessoa puder me oferecer algo de bom, é meu grande amigo. Se essa pessoa puder me dar uma oferta, vou colar nele. Hoje em dia, as pessoas já não veem mais quem você é em Deus, ou o que você tem para oferecer em Deus. Interesses. 10 leprosos foram curados por Jesus, numa só vez. Quantos voltaram? 10% de gratidão e 90% de ingratidão. Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, de interesses.
onde as pessoas estão deixando de lado os valores morais, as éticas e os verdadeiros ensinamentos da palavra para ver o que você pode me oferecer. Tem gente que vem do Brasil, já chega aqui na América, irmãos. Não estou falando que é o seu caso, tá? Isso só acontece lá no Brasil, aqui não. Mas tem gente que já chega aqui e fala assim, o que o senhor pode me oferecer? Eu sou o cara. E tem uns que é mesmo. É o cara, mas não é enviado de Deus. Tem uns que é um cara. O que o senhor pode me oferecer? Fala assim, olha, me desculpa, mas aqui eu não posso te oferecer nada, porque nem eu tenho. Nem eu sou assalariado da igreja ainda, quanto menos você. Agora tem um trabalho aí para limpar barco. Tem um trabalho aí para carregar brick. Não, isso é do diabo. Isso é do diabo. Isso é... Não, eu vim aqui porque Deus me enviou aqui. Então Deus que te enviou também vai te sustentar. Porque eu não vou. Estamos vivendo tempos de interesses. O que você pode me oferecer? Mas hoje nós vamos entender um pouco do que se diz a Bíblia em relação ao nosso maior tesouro. E não vou falar somente daquela parábola que fala do tesouro dos céus. Não é nem disso que eu vou falar. Eu vou falar de descobertas de coisas que há em nós, que muitas vezes nem nós sabemos. E que se nós entendermos, nós somos as pessoas mais ricas da face da terra. E ser rico não é ter todo o dinheiro, mas é viver debaixo da autoridade que Jesus te concedeu na cruz do Calvário. Aplauda ao Senhor. Um rico, ele não pode chegar diante de um paralítico e dizer assim, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O rico não pode falar isso, porque senão ele vai mentir. Por que Jesus disse assim? Vai e prega o evangelho para os pobres, para os humildes. Porque o coração está aberto. Irmãos, é maravilhoso quando a gente prega no Brasil. E olha que tem lugares que tem pessoas que têm dinheiro. Mas a sede que o povo está no Brasil, vai acontecer alguma coisa. Escreve, alguma coisa vai acontecer no Brasil. O povo está com uma sede sobrenatural. Vamos lá, Colossenses 2. Mas a América também. Vocês estão recebendo os vídeos que o apóstolo... perdão, já estou chamando o cara de apóstolo. É porque falaram que ele é como Paulo, do presidente Trump. Vocês estão ouvindo os vídeos que esse homem está recebendo? Irmãos, que coisa linda. Que coisa linda o Trump. Irmãos, o cara, ele está entrando no seu gabinete, ele não está fazendo mais nada no seu orar. É. Pastores estão aconselhando ele todos os dias. Ele já mandou que volte para as escolas o direito de orar e de ler a Bíblia. Essa nação vai voltar aos pés do Senhor, porque Deus está levantando alguém nesse lugar. Ore pelo presidente, não fique preocupado somente naquilo que você quer, green card, ou blue card, ou red card, não. Virá tudo no presente, no pacote de Deus, porque o que Deus está preparando para você nessa nação, olhos não viram, ouvidos não ouviram, é chegado o reino de Deus nessa nação. Amém, igreja, aplauda ao Senhor. Oh, glória. Dá uma cutucada no seu irmão da esquerda, da direita, fala, não dorme não, hein. Você dormiu, o pastor grita. Glória a Deus. Amém. Colossenses capítulo 2, do versículo 8 ao 11, diz assim. Olha o que o apóstolo Paulo de cara está falando. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso é muito forte. E estáis perfeitos nele. Quem? Ele está falando de quem?
de nós, com toda essa esquisitice sua e minha, ele está falando que nós somos perfeitos. Porque os olhos de Deus é maravilhoso, ele não vê as manchas, ele não vê os defeitos, ele não vê aquelas paranoia que a gente tem, aquelas coisas esquisitas, que dá uma ziquezira uma vez, a gente do nada desprende, faz alguma coisa de errado. Ele vê você e fala, eu já estou vendo pronto, eu já estou vendo perfeito, eu já estou vendo aprovado, transformado, regenerado, exemplar. E estáis perfeitos, que é o cabeça de todo principado e potestade, no qual também estás circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, de despojo do corpo do pecado da carne, pela circuncisão de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele está falando é, cuidado, ei, você aí, homem, mulher, servo e serva, não está falando com o mundo, ele está falando com você que está na igreja, cuidado. Cuidado para que ninguém chegue perto de você e te engane. Cuidado que ninguém chegue perto de você e te ofereça um evangelho diferente do que está escrito. Por quê? Porque o diabo veio para roubar aquilo que tem sido inculcado na nossa cabeça. Sabe o que é mais interessante? Que Satanás, ele nunca chega dizendo, eu sou o capeta. Ele nunca chega com aquele garfo que todo mundo imagina, aquele rabinho vermelho, chifre, parecendo o Conde Drácula, rasgando sangue pelos dentes. Ah, não. Apesar de que tem uns que só vê isso, né, irmão? Só vê demônio. Essa é a pastora. Ele se veste de anjo de luz. Ele chega perto de você e diz, eu sou ungido. Eu sou o cara. Eu conheço a tua vida, quer ver? Eu vou te entregar uma profecia. Irmãos, passou um aqui na igreja, uma capivara do inferno. Esse estava vestido de anjo de luz, mas depois a gente descobriu que era o próprio. Irmãos, é por isso que às vezes eu tenho uma certa dificuldade de aceitar certas pessoas que eu conheço, e até mesmo pessoas de fora. Porque quando eu descubro, quando eu vejo o lado carnal, eu não quero mais nada. Meu negócio é com Deus. É por isso que eu tenho muito inimigo. E eu louvo a Deus, porque o meu melhor amigo é Jesus. Pronto, acabou. Passou um homem aqui. Esse homem descobriu meu telefone, não sei com quem. Chega doce. Pastor Rogério, como se me conhecesse há muitos anos. Tudo bem, quem está falando é fulano de tal. Sabe o que é? Porque eu estava conversando com não sei quem, eu conhecia, muito amigo seu, citou seu nome, e eu estou querendo passar na sua igreja, o senhor permitiria? Eu falei, pode passar, mas não para pregar. Passou um tempo, passou outro, esse homem me ligou de novo, e foi indo. Aí ele falou de um livro. O nome do livro é E, se você tem, joga fora. E, casei, e agora, o que faço? Olha como é que começa. Eu achei interessante o título. Falei, deve ter uma solução, né? Depois que casou, para quem vive em trevas, em guerra, em luta, e briga mais do que vive bem. Porque, infelizmente, tem gente que vive assim, né, irmãos? 20 anos, briga todo dia. Não sei como é que consegue. Realmente deve ter domínio do Espírito Santo, porque eu não matou o outro ainda. Porque brigar 20 anos, todo dia, tem que ter os frutos do Espírito Santo. Estou profetizando. Domínio próprio, porque não matou nem irmão nem irmã. Mas, esse homem eu achei interessante, o nome do livro. E eu falei, eu vou deixar esse homem vir. Veio ele. Veio com outra pessoa que eu conhecia. Você sabe do que eu estou falando. Você conhece, ela sabe. E veio com outro pastor. Esse pastor é querido, eu conheço ele, servo de Deus. Teve na nossa igreja depois. Este homem me deixa a Bíblia dele aqui. Estou denunciando mesmo. Ele deixa a Bíblia dele aqui. Rapaz, no outro dia, esse homem me liga tão apavorado, como se tivesse deixado $1 milhão dentro da igreja. Falei, gente, que homem sedento da Bíblia. E minha Bíblia, pelo amor de Deus, e minha Bíblia. Aí depois disso passou um tempo. A Laila chegou e falou assim, pastor, conheço um pastor que está querendo vir aqui, qual é o nome? Nem chega perto. Lembra disso? Falei, nem chega perto, este homem é mascarado do inferno. Por quê? Ele deixou a Bíblia dele, deixou aqui.
E eu vejo que esse homem está que procura a Bíblia, de todo jeito, e Bíblia, irmãos, eu vou levar. Não, mas eu preciso dessa. Aonde está o senhor? Eu preciso. Eu falei, eu vou olhar essa Bíblia, tem alguma coisa aqui, não é possível. Eu vou olhar essa Bíblia, sério. Eu e a Cláudia pensamos a mesma coisa, vamos olhar essa Bíblia. Na hora que a gente abre, o que tem dentro da Bíblia? Um e-mail da mulher que ele coabitou. Casado. Diz que é pastor de famílias. Casado. Com o nome da esposa no e-mail, pedindo perdão para a esposa, dizendo, ele mentiu para mim, ele falou que tinha divorciado de você. E da mesma maneira que ele fez comigo, ele está fazendo com outras. Ah, eu falei, e caiu no lugar errado ainda. Caiu no lugar errado ainda. Procurei o pastor amigo dele. Falei, pastor, ele é seu amigo. Então, desculpa, o senhor não conhece. Eu sei que o senhor é homem de Deus, mas isso aqui é canalha, isso aqui é sem vergonha, isso é mentiroso, safado. Não anda com ele, não. E não leva ele em lugar nenhum, não, porque onde ele está indo, ele está levando maldição. No outro dia, eu ungi o altar, lavei o altar, pedi perdão ao Senhor. Esse homem teve a capacidade de me ligar, porque eu mandei recado mesmo. De me ligar e dizer assim, olha pastor, eu acho que eu vou aí para te ver, e eu não vou poder falar com o senhor como servo não, vou ter que falar como homem. Eu falei assim, homem você não é, me desculpa. Já não vamos poder falar de homem para homem, porque você não é homem. Homem que coabita com outra mulher é infiel, é sem vergonha, você não tem caráter. Quem disse para o senhor que eu fiz isso? Isso é uma Jezabel. Todo ungido de Deus tem uma Jezabel na sua vida. Eu falei, então fica com a minha se eu tenho, porque eu não tenho. Aqui eu não tenho coabitação, eu não ando com pecado, eu vivo em retidão. E eu vou dizer para você, homem, não apareça mais neste lugar. E a tua Bíblia, que é tão importante, que agora eu sei por que é, está com seu amigo, pega com ele. Falei, Senhor, incorpora mesmo o espírito de João Batista. Raça de víbora. Falei, aqui não, rapaz, está pensando que vai dar uma voltinha na América, vai colher oferta de todo mundo e vai embora, e vai continuar prostituindo. O senhor está colocando peso sobre mim. Eu falei, não estou colocando peso nenhum não. Você que colocou, o e-mail está aqui dentro, o papel está escrito, nome da tua esposa, telefone e tudo. Seja homem, queria vergonha na cara e muda. Mas quem disse que a gente estava falando assim, era brigando um com o outro no telefone. Apareceu aqui depois de 2 anos, apareceu nada. Não vai aparecer mesmo, sabe por quê? Porque Deus vai fechar as portas desses homens ladrões que vêm e roubam a lã das ovelhas. Só vai passar o que é ouro. Só vai passar o que é prata. Aquilo que veio para roubar, matar e destruir, não vai passar mais no nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, cuidado! Cuidado para que ninguém entre na tua casa, no meio da tua família e diz ser um anjo de luz, quando na verdade veio para roubar o teu tesouro. Trabalhamos duro, trabalhamos pesado, ainda que eu não trabalhasse na obra, na construção, seja lá onde for, trabalha na casa do Senhor, trabalhamos duro, trabalhamos pesado, nós não podemos entregar nas mãos de Satanás aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Zele por aquilo que Deus te deu, multiplique aquilo que Deus te deu, porque o Senhor vai prosperar a tua vida. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, cuidado com as opiniões, cuidado com as doutrinas. Cuidado com as palavras lisonjeiras. Toma muito cuidado, irmão, quando todo mundo te elogia demais, toma cuidado. Toma cuidado. Nós entendemos que geralmente Satanás, ele não vai usar uma pessoa desconhecida. Ele vai usar alguém que muitas vezes conhece, ou até mesmo alguém que você não conheça, mas que pense como você e fale como você. E que crê como você, para confundir a tua mente, para confundir as tuas verdades, e que você saia debaixo de autoridade, porque Satanás só precisa de um objetivo, que você saia debaixo de uma autoridade.
E sair debaixo de autoridade não é pedir a bênção e sair, não. Não é isso, não. É simplesmente não ouvir o que a autoridade fala. Lembra que eu falei terça-feira? Para mim, o princípio da sabedoria não é conhecer muito, mas é ouvir e obedecer. O princípio da sabedoria não é conhecer muito, é o pouco que você conhece, é você ouvir e obedecer. E quem está debaixo de obediência, está debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. E diz a Bíblia, o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Por quê? Porque existe uma marca sobre a sua vida. Essa marca se chama obediência. Filho e mulher, homem de Deus e mulher de Deus, que é obediente ao Senhor, está coberto pelo onipotente. Versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da verdade, da divindade. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Aonde que habita a plenitude da divindade? No corpo. Mas Jesus foi assunto aos céus. A quem ele liberou o que ele tinha sobre quem? Sobre o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Sou eu, sou você. Aonde habita a divindade, a plenitude da divindade de Cristo? Vou falar de novo. Aonde habita a plenitude da divindade de Cristo? Em nós. Se você tem dúvida disso, aceita Jesus hoje. Porque todo aquele que se entrega ao Senhor passa a ser propriedade exclusiva de Deus. Jesus entra, ele entra em cada cômodo do seu quarto, da sua casa. Seu caso, que eu estou dizendo, sua casa é sua vida. Seu corpo, ele entra em cada canto. Ele entra com uma vassoura espiritual. Ele vai varrendo tudo que não presta para fora. Porque ele quer habitar num coração limpo. Para que eu e você sejamos dignos de carregar essa trindade santa, de andar e dizer, ele está comigo, ele anda comigo. Eu posso dizer que eu sou separado, eu posso dizer que eu sou purificado, porque o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, me purifica de todo o pecado. Não vivo mais do pecado, não tenho prazer no pecado. O meu prazer hoje é liberar a divindade de Cristo. Continuando, versículo 10. Estais perfeitos nele, circuncidados com a circuncisão feita não por mão do despojo do corpo, do pecado da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Sempre que falamos de circuncisão, indica fidelidade, porque está falando de aliança. Está dizendo assim, eu tenho uma aliança. Eu estou aliançado, eu não estou desmembrado, eu não estou fora de autoridade, eu não estou andando e vivendo conforme a minha vontade, eu estou debaixo de uma aliança. Esta aliança que eu tenho é uma aliança, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes eu e você podemos quebrar a aliança com Deus. Não devemos, mas quebramos. Eu e você podemos ser falhos, mas diz a Bíblia, não há circuncisão feita por mãos de homens, não há circuncisão feita pelo pecado, não por homens falhos, mas a circuncisão em Cristo Jesus, a infalível, a inquebrável. Ele tem uma aliança infalível com você. Esta aliança é eterna. Este sangue não tem validade, ele não perde a validade, ele não expira, ele não aspira. Este sangue permanece para sempre. É o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, é o sangue que está sobre a tua vida, e é o sangue que vai te permitir entrar no céu. A aliança que você tem com Cristo Jesus. Continuando, no quais também estáis circuncidados, não com a circuncisão, mas pelo despojo da carne, do pecado da carne, pela circuncisão de Cristo. Este é o Senhor. Colossenses, capítulo 1, 19, 20, 21, diz assim, porque foi do agrado do Pai. Vou falar de novo. Foi do agrado do Pai que toda plenitude nele habitasse.
Ele não está falando de Jesus assentado no trono, ele está falando de Jesus na terra. Ele está falando de uma herança da terra. Eu não estou falando que você vai receber ou tem uma herança que foi para os céus ou vai para os céus. Não, irmãos, eu não estou falando de salvação, não estou falando dos céus. Eu estou falando da plenitude da divindade de Cristo Jesus. A plenitude da divindade do Pai que estava em Jesus. Ele foi assunto aos céus. Esta plenitude está em ti, está em mim. Que no qual ele está dizendo, o próprio Pai, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Por isso Jesus disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Essa plenitude é dele, ele adquiriu, ele pagou. E sempre que você paga um preço, se separa e anda com Deus, você tem direito a essa plenitude na tua vida, porque tem que pagar o preço. Porque isso é seu, isso é de direito seu. Por isso que Satanás vive tentando roubar o homem, a humanidade. Por quê? O maior roubo de Satanás não é o seu dinheiro, não é aquilo que você tem, irmãos. O maior roubo de Satanás é ele conseguir roubar a plenitude da divindade de Cristo que há em ti. Como eu disse, tem coisa que o dinheiro não pode fazer, tem coisa que o dinheiro não pode pagar, tem coisa que o dinheiro jamais vai poder operar. E vós também, e a vós também. Ele está dizendo que o que foi dado a Jesus foi dado a nós. A vós também, que fizeram uma aliança, que entraram na circuncisão de Cristo, que no outro tempo erais estranhos, inimigos, no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vós reconciliou. A Bíblia está dizendo, você não é mais aquela pessoa, ainda que Satanás tenta dizer, ainda que as pessoas tentam se levantar, ainda que o inimigo levante pessoas para te acusar, para falar do teu passado, você não é mais a pessoa do passado. A Bíblia está dizendo que você foi reconciliado com Cristo Jesus. Você é alguém separado por Deus. Aplauda mais forte ao Senhor. Isaías, capítulo 34. O que é a plenitude da divindade? Isaías capítulo 34, versículo 1 a 7. O deserto é o lugar solitário. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto. O ermo exultará e florescerá como a rosa. 34, de 1 a 7. Abundantemente florescerá também, jubilará de alegria e cantará a glória do Líbano que se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, a língua dos mudos saltará, porque as águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e as habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Olha aqui o que o profeta está falando. Ele está falando dessa plenitude que habita em nós. Ele está dizendo, ele não falou em momento nenhum a respeito de posição, de quem você é, o quanto você ganha. Ele está falando de uma autoridade, de uma plenitude que habita em nós. E que com certeza, irmão, esse momento aqui era um momento de deserto, era o momento mais difícil.
É isso que eu amo este Deus, nos momentos mais difíceis das nossas vidas. A gente lê a Bíblia, ou alguém vem, alguém fala alguma coisa, dizendo assim, olha, esse deserto vai ter que acabar. Isso aí é simplesmente um momento que o Senhor está te introduzindo para a promessa. E aquele momento é um momento que a gente começa a receber aquilo como uma revelação do nosso espírito. E a gente fica forte, a gente fica como Davi. Pode vir o leão que for, pode vir o urso que for, pode vir o gigante que for. Eu vou vencer, eu vou chegar lá, porque existe uma promessa sobre a minha vida. A palavra de Deus não voltará vazia, ela tem que se cumprir. E aqui era um momento difícil que esse povo estava vivendo. Por isso que o Senhor envia uma promessa e começa a falar com eles. Versículo 3, ele diz assim: fortalecei as mãos fracas. Quem de nós não passamos por um momento difícil que nós nos sentimos fracos? Quem de nós que não passamos muitas vezes na vida por situações, por lutas e por guerras, que achamos até mesmo que vamos perder? Quem de nós que muitas vezes não passamos por vales, até mesmo na sombra da morte na nossa vida, que achamos que chegamos no fim? E o Senhor está falando ali, versículo 3, fortalecei-vos as mãos fracas. Quando fala de mãos fracas, me lembra de Moisés. Moisés, ele vai guerrear, ele vai pelejar, e ele estende as suas mãos, e começa a estender as suas mãos, e diz a Bíblia, que as suas mãos estendidas o povo prevalecia, Israel prevalecia contra os inimigos, mas quando ele abaixava as suas mãos, o povo perdia. E aqui ele está dizendo, fortalecei as vossas mãos fracas. Essa simbologia de Moisés ficar levantando as mãos, meus irmãos, não é simplesmente o fato dele estar levantando as mãos aos céus, é o fato de nós entendermos que o nosso socorro vem do Senhor, tudo aquilo que você espera vem do Senhor. A sua solução não está no homem, não está na nação, não está em ninguém, a sua solução está no Senhor, aquele que criou os céus e a terra. Ele diz, fortalecei as suas mãos fracas, porque eu vou fazer algo glorioso na tua vida. É isso que nós temos que crer, Ele é Deus. E depois mais para frente ele diz assim, fortalecei os vossos joelhos trementes. Muitas vezes fica difícil até de andar, muitas vezes fica difícil até de caminhar. Tem vezes que a gente não quer nem sair de casa, por não enfrentar certas coisas na vida. E se o inimigo conseguir te roubar, você para. Porque ele sabe que homem e mulher que param são como águas paradas. Ficam amargas e apodrecem. Satanás, ele sabe que se ele conseguir parar um homem e uma mulher de Deus, são como águas paradas que ficam amargas e apodrecem. Mas o Senhor está dizendo através do seu profeta, fortalecei os joelhos fracos. Fortalecei os joelhos fracos, porque a plenitude do Senhor está em ti. Os surdos ouvirão, os cegos verão, os aleijados andarão. O que você tem para fazer é muito glorioso. Não pode ficar parado, não pode ficar escondido e nem esquecido. É o tempo de você marchar adiante. Fortalece os teus pés, fortalece as tuas pernas, porque este tempo é o tempo da glória do Senhor, onde Deus vai usar a tua vida. Quem crê, diga amém. Essa plenitude não é segundo o nome, não é segundo aquilo que estudamos. Essa plenitude é adquirida por aquele que te lavou e te remiu com o sangue dele, Jesus Cristo de Nazaré. Ele habita dentro de você, ele te escolheu, ele te separou. Você é alguém muito especial para Deus. Amém. Fique de pé. Grupo de louvor, rapidamente. Decorrendo os versículos, ali diz que o Senhor virá com a sua vingança